Olá, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. E como temos feito já alguns finais de ano, trazemos aqui o Pequeno Príncipe. Eti, Forte, você volta ao Jogo do Poder para seguir falando do Pequeno Príncipe. Ano retrasado, ano passado, nós estivemos juntos. Isso, né? É uma alegria sempre estar aqui com vocês. Acompanhando essa Rocha. obra espetacular, extraordinária. Eu sempre não me canso de repetir que todo curitibano deveria fazer uma visita ao Pequeno Príncipe para ver, né, o trabalho que se faz lá. Eu queria perguntar o seguinte, por falar nisso, você já tem o dado de quanto da população de Curitiba usa o hospital e quanto de população de fora de Curitiba usa o hospital? Há esse controle? Boa noite, né? Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu diria assim, sem falta de modéstia, que todo brasileiro precisaria conhecer o Pequeno Príncipe, porque a gente é hoje o maior hospital pediátrico do Brasil, Rocha. Hoje, das nossas internações, metade são para as crianças de Curitiba. E mais ou menos 50% o restante do Paraná e outros estados. Como nós temos vários programas de referência no Brasil de alta complexidade, a gente recebe crianças de quase todos os estados do Brasil. Quais são você fala de alta complexidade, quais são as especialidades que estão nesse rol aí que você se referiu? Olha, para citar algumas de relevância para o Brasil, a nossa oncologia, ortopedia, os transplantes, né? Nós somos referência em transplantes de rim, fígado, coração, ossos e transplante de medula óssea. Também cirurgias neurológicas complexas, doenças raras e erros inatos do metabolismo. E o hospital também já se dedica à pesquisa, o que é uma raridade em hospitais privados no Brasil. É verdade. Sabe que nós temos o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, em parceria com a nossa faculdade, a Faculdade Pequeno Príncipe, que é hoje o único programa do Paraná que tem nota 5 na CAPES, na área Medicina 2. Desse grupo de programas nota 5, são mais ou menos 80 programas no Brasil, nós somos o único de instituição filantrópica. Todos os outros são ligados ao governo. Agora, desse contingente de pessoas que são atendidas no Pequeno Príncipe, quanto é SUS e quanto é plano de saúde? Porque particular é um achado hoje em dia, não tem mais, né? Na verdade são aproximadamente 65% de pessoas atendidas pelo SUS e 1% de particulares, o restante é convênio. Mas o particular não é necessariamente aquele cliente que tem recurso, que quer pagar a conta, porque hoje as pessoas de recurso todas têm plano de saúde. Sim, lógico. Bom, como é que, nós já falamos aqui, mas vamos repetir, que se sustenta isso? Além das contas, que evidentemente o hospital presta serviço para o SUS, presta serviço para os planos de saúde e recebe por isso, né? Mas além disso, eu sei que não é suficiente, a gente tem acompanhado que os valores oriundos dessas receitas não sustentam o hospital. Como é que o hospital tem se virado? Eu estou aqui, vamos falar também dos trabalhos, mas como é que o hospital tem se virado para compensar esse déficit mensal de recursos? Bom, esse é um enorme desafio que nós temos na instituição. Para vocês terem uma ideia, de cada R$100 que um hospital filantrópico presta de serviço para o SUS, só recebe 65. Esse é um dado da Federação Nacional das Santas Casas do Brasil. Então, é um enorme desafio. É um pouco incompreensível que um hospital, quer dizer, que é uma organização que trabalha com um direito prioritário, né, o direito à vida e o direito à saúde, não consiga sobreviver da sua área foco. Então, hoje, nós temos mais ou menos 15% do nosso orçamento que vem através da captação de recursos, Rocha. Mesmo assim, todos os anos, falta mais ou menos R$10 milhões para fechar a conta. Então, infelizmente, o que é que os filantrópicos fazem? Vão ao banco pegar recursos para poder continuar atendendo com qualidade, com eficiência. Esses trabalhos aqui fazem parte desse processo todo de chamar a atenção da população para o hospital e, a partir disso, fazer as parcerias, encontrar pessoas que se interessem em ajudar. Tem esse Ciranda
das artes. Como é que foi produzido isso? Então, a gente tem alguns blocos de renúncia fiscal. E na renúncia fiscal, um dos blocos são os projetos culturais pela Lei Rouanet, Rocha. Os projetos culturais nos permitem trazer para o hospital o direito à cultura. Então, eu queria deixar isso muito claro, que é muito mais do que lazer e divertimento e acesso a momentos especiais. É, de fato, trazer os direitos para dentro do hospital. Então, pela Lei Rouanet, a gente tem o Ciranda das Artes, que é um projeto de oficinas de arte. Então, tem escultura, fotografia, música. Esse, em especial, teve um módulo com a Rosi Greca, muito bacana de música. E a gente teve também o Criando Laços no Pequeno Príncipe, que foi um projeto onde as crianças internadas trabalharam o livro do Pequeno Príncipe, recriando ilustrações. Fizemos esse catálogo maravilhoso, fizemos uma exposição na ONU e também o artista plástico André Mendes, aqui de Curitiba, pintou a fachada da nossa emergência SUS, inspirado nos desenhos das crianças. Então, hoje, se vocês passarem ali na Desembargador Mota, aquele prédio colorido com lindos desenhos, é o trabalho do André, viabilizado pelo projeto Lei Rouanet, que o Ministério da Saúde possibilita. O Ministério da Cultura. Um desses trabalhos foi exposto na ONU, né? O Criando Laços. Isso. Esse aqui. Isso. A partir disso aqui se fez uma exposição na ONU. Isso. E para a gente, os projetos culturais são muito importantes porque a gente trabalha acesso a direitos, essa possibilidade de expandir a percepção e a criatividade das crianças. A cultura, para nós, ela é essencial, Rocha, assim como a educação. A gente tem programa de educação no hospital oficial desde 82, temos um setor de educação e cultura. E é muito necessário investir nessas áreas para crianças hospitalizadas. Vamos lembrar que a gente tem crianças da hemodiálise, por exemplo, que ficam 3 vezes por semana, a tarde inteira no hospital fazendo hemodiálise, às vezes por 20 anos. Então, se a educação e a cultura não estiverem lá, elas não terão acesso. Né? Crianças que fazem cirurgias ortopédicas que ficam 5, 6 meses internadas. É essencial que esses direitos cheguem até elas. Agora, me responda uma curiosidade, assim, você que está mexendo exatamente com esse contingente da população, porque boa parte dele busca o Pequeno Príncipe, né, que são os pacientes do SUS. Esses programas sociais que o governo federal vem fazendo nos últimos 10 anos, recentemente foi divulgado o último PNUD, que fala da diminuição das desigualdades na região metropolitana. E nós estamos exatamente numa região metropolitana, que foi algo muito significativo, que mediu de 2002 a 2010, exatamente quase os 8 anos aí do que se chama de lulismo, né, que é os investimentos em programas sociais. Isso tem repercutido na demanda do hospital? Olha, de alguma forma? Eu diria que sem dúvida tem repercutido sim. Se a gente fizer um recorte histórico da década de 80 para cá, em 80 muitas crianças eram internadas por subnutrição, crianças morriam por subnutrição e diarreia. Hoje isso no Brasil está extinto. Eu acho que os programas sociais, alguns iniciados pelo Fernando Henrique e depois desenvolvidos pelo Lula e pela Dilma, eles são essenciais para garantir o direito à vida. As pessoas precisam comer e comer saudável 3 vezes por semana. As crianças precisam ter oportunidade de ir para boas escolas. As mães precisam ter oportunidade de, se possível, estudar e ter um programa de renda complementar para que ela consiga ter condição de se desenvolver um pouco e aí buscar outras oportunidades que ela vai poder tentar realizar. Mas a gente não pode esquecer que o país teve uma situação de iniquidade, de falta de oportunidade por muitos anos e a gente vai precisar investir nos menos favorecidos ainda por algum tempo. E isso precisa fazer parte e eu acho que a gente devia voltar a nossa energia para olhar esta situação sem preconceito e sem limitação. Nós vamos chamar um brevíssimo intervalo e seguimos com o bate-papo com Eti Cristina Forte aqui hoje no Jogo do Poder. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos aos estudos da Rede CNT, a sequência do bate-papo com Eti Cristina Forte, falando do Pequeno Príncipe. Nós falamos aqui do
criando laços no Hospital Pequeno Príncipe e Ciranda das Artes, trabalhos admiráveis, que são fruto não só do esforço, mas de muita criatividade de como fazer com que uma entidade filantrópica consiga dar os resultados que o Pequeno Príncipe tem dando, hoje já com 390 leitos, né? O maior hospital infantil do Brasil e um dos maiores da América Latina, obviamente. Você falou aqui, no bloco anterior, você deixou escapar que uma criança precisa se alimentar 3 vezes por semana. Na verdade, é 3 vezes por dia. Por favor, perdão. Mas é o seguinte, eu emendando isso, vocês mexem com criança, né? No Brasil, quando, recentemente agora houve uma alteração nisso, quando alguém cogita de aumentar ou de estender a licença maternidade para casais homoafetivos ou para os homens também terem direito à licença, há quase que um terremoto, né? De que isso é um absurdo, vai diminuir a produtividade, como é que fica, quem é que paga essa conta. Recentemente nós tivemos um projeto aprovado na Câmara de Vereadores de Curitiba que criava o dia da consciência, um feriado da consciência negra em Curitiba. E o Tribunal de Justiça impediu que isso se concretizasse sob o argumento da Associação Comercial de que isso diminui a produtividade, né? Gera prejuízo para o comércio. Então, esse tipo de argumento ele serviu para atrasar a libertação dos escravos, acabar a escravidão no Brasil durante muitos anos e tem servido para sonegar direitos às camadas mais pobres da população ao longo dos anos. O que essa licença maternidade implica, por exemplo, para uma instituição como o Pequeno Príncipe? Qual a repercussão que ela tem no trabalho de vocês? E não seria a hora de a gente começar a refletir o mundo sobre certas coisas dessa forma? Sem dúvida. A gente precisa compreender que hoje no Brasil existe um movimento muito forte de atenção às crianças para os primeiros 1000 dias. Quer dizer, os 3 primeiros anos de vida, e isso estende aos 6 primeiros anos de vida. E a licença maternidade é essencial para garantir a qualidade do cuidado. Se a gente olhar alguns países como a Alemanha hoje permite licença maternidade de até 2 anos, pode se estender, pode ser o pai ou a mãe. Acho que o percentual salarial é reduzido, mas eles fizeram algumas contas, Rocha, que não era só uma questão de ser mais barato a criança ficar cuidada pelo seu responsável, mas também traz muito mais qualidade e gera esse investimento para as futuras gerações, o que vai trazer não só uma economia, mas também o lucro social, né? Você vai ter uma criança bem cuidada, com o seu desenvolvimento pleno. Então, esse investimento o Brasil precisa fazer urgentemente nos 1000 dias. Isso já é um movimento mundial hoje. Lá no hospital nós oferecemos a licença maternidade e nós temos uma creche para as crianças até 4 anos de idade, de maneira que não conseguimos cobrir todas as trabalhadoras, mas que as mães possam estar ao lado dos seus filhos, amamentar o tempo que acharem necessário. A gente estimula a amamentação pelo menos até 1 ano de idade e a gente considera esse apoio importantíssimo. Bom, e para a empresa que quiser ter algum nível de relação com o pequeno, para aprender e os ensinamentos que vocês têm a dar sobre tudo isso, né? Porque isso melhora na produtividade, melhora no ambiente de trabalho, melhora tudo. Pode procurar diretamente o hospital e também pode participar desse empreendimento com doações, né? Doações que têm renúncia fiscal, né? Na verdade não é uma doação, ao invés de pagar o imposto, o empresário, a empresa pode fazer um pagamento para o Pequeno Príncipe. Como é que funciona isso, Cid? Olha, no Brasil as empresas podem doar usando a renúncia fiscal. A gente tem vários programas, o Fundo da Infância e Adolescência, que a empresa pode doar 1%, a Lei Rouanet, que as empresas podem doar 4%, o PRONAS, que é um programa de saúde para oncologia, para deficiência, o PRONON, que é um programa de oncologia, existe também a Lei do Esporte. Qual o percentual desses? 4%? Todos 1%. Todos 1%. Isso, só a Lei Rouanet que é 4%.
a lei do esporte e a lei do idoso. No total, a empresa pode doar 7% do imposto a pagar. Ela soma tudo isso e pode doar até 7%. Até 7%. Então, ela pode escolher de todos esses programas. E a pessoa física, Rocha, pode doar 6% do imposto a pagar. Só tem um detalhe, a pessoa física precisa fazer a declaração pelo modelo completo e a empresa precisa ser tributada pelo lucro real. Tá. Mas para você ter uma ideia... A empresa que faz lucro presumido não pode fazer isso? Não pode, infelizmente. Tá. Só para o Fundo da Infância e Adolescência, as empresas poderiam doar um total anual de 2 bilhões de reais. Quer dizer, isso para o FIA, mais 1% para o PRONAS, mais 1% para o PRONON. Só doam 234 milhões. Quer dizer, as empresas ainda não usam, nem 25% das empresas usa essa renúncia fiscal. É um mecanismo muito simples, precisa gerar um boleto e pagar este boleto até o último dia útil do ano e depois esse dinheiro ou é abatido do que a empresa ou a pessoa tiver a pagar ou é restituído. É muito bacana e a gente precisa divulgar. Tá, então esse ano ainda que está terminando pode ser até 7%. Isso. E declarar já na próxima declaração. Isso, né? na declaração relativa a esse ano de 2014. Isso. É. Hoje, para o FIA, é possível que pessoas físicas também doem de janeiro a abril, só que aí o percentual cai de 6% para 3%, mas ainda é possível. Então, a partir do dia 1º de janeiro até 31 de abril, a pessoa física pode fazer a doação e fazer o desconto na declaração desse exercício. Isso, do ano 2014. 2014. Ano básico. As empresas não, elas vão até 31 de dezembro. Só até dezembro, isso. Então ainda há tempo para quem quiser entrar em contato com o Pequeno Príncipe e fazer a doação. Seria muito bem-vinda e vai ajudar a sustentar uma obra extraordinariamente boa. Além disso, eu noto que existem empresas que participam e colocam lá a sua propaganda, a sua marca. Como é que tem sido feito isso? Então, nós temos algumas contrapartidas, sempre para doação de recurso direto em dinheiro, não é doação de produto, e existem cotas de patrocínio, Rocha. Então, patrocínio de andar, meio andar, ambiente, sala. Então, doações... Bom, todas as doações são bem-vindas, isso eu acho importante deixar muito claro. A gente brinca que amamos crianças e doações de todos os tamanhos e todas as idades. Mas para as doações maiores, há sim uma contrapartida de visibilidade. Isso é interessante porque é muito importante para uma organização você ter marcas referência, brasileiras e internacionais, mas principalmente, Rocha, você conseguir fidelizar essas marcas. Então, se vocês olharem nossos relatórios anuais, vocês vão ver que nós temos grandes empresas doando há 15 anos, 10 anos, 8 anos. As empresas que investem em renúncia fiscal, 76% delas reinvestem com a gente. Esse percentual que não reinveste, na maioria das vezes, é porque não vai ter lucro no ano seguinte. Então, esse é um indicador muito bacana. A outra questão da renúncia fiscal é que os conselhos de direitos fazem auditoria e todos os programas e os projetos são auditados pelo Tribunal de Contas, Rocha. As compras são feitas por licitação ou, no mínimo, por tomada de preços. Existem referências nacionais. É muito bacana e é muito tranquilo. E o hospital tem as portas abertas. Quem quiser conhecer, pode chegar e a gente vai ter alguém para recebê-lo, para conhecer o que a gente faz e também vir fazer parte. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com Eti Cristina Forte sobre o Pequeno Príncipe. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo Poder de hoje com Eti Cristina Forte. Eu queria já falar do Araucarilândia. Eu acho a araucária a árvore mais bonita do mundo e o Pequeno Príncipe fez uma obra dedicada à araucária. Qual foi a contribuição das crianças nisso aqui? Como é que essa obra Olha, essa obra concebida? Ela é uma reprodução facsímile do livro Araucarilândia do Rene, um biólogo, que o Zé Álvaro Carneiro fez uma atualização, trazendo complementações de documentos e comentários, e nós fizemos diversas oficinas no hospital, focando a questão da sustentabilidade do planeta, a ecologia.
Ele é um livro muito bacana, mas traz essa triste história, né, Rocha, da redução da araucária no Brasil e com ênfase no Paraná, que é a nossa árvore símbolo, e é uma bonita e importante lembrança para todos aqueles que amam as paisagens, a cultura, os livros. É disponibilizado aonde essa? Olha, todos os projetos que a gente faz por Lei Rouanet, a gente não tem vendido os livros, a gente faz uma distribuição gratuita. Então, eles vão para todas as bibliotecas públicas do Brasil, nós fazemos distribuição no lançamento e para organizações, associações e pessoas que tenham interesse e que a gente tenha ainda estoque, né? E também, com o apoio do Ministério da Cultura, os bosques de Curitiba. Isso é muito bacana, né? Curitiba é uma cidade que tem muito bosque, muito parque. E é uma declaração de amor aos bosques, à natureza, aos pássaros, mas principalmente às pessoas. Há uma tendência, a gente precisa lembrar, de quando a gente fala em ecologia e preservar a natureza, quase como se o homem não fizesse parte desse enorme bioma, né? Eu acho que a falta d'água nesse momento no Brasil está sendo muito simbólica, Rocha, de como estamos ligados, né, à preservação das florestas, ao cuidado da água, que é o único recurso não renovável que a gente tem, talvez o mais importante. Sabe uma coisa que me impressiona muito? É morar em Curitiba e ver os rios de Curitiba todos podres. Isso é uma coisa que me deixa chocado. Toda vez que eu passo por um deles todos os dias, isso me deixa chocado. É um absurdo completo, né? Que até agora a sociedade curitibana não olhou para isso com atenção, com interesse e com a determinação que o assunto requer. Sem dúvida, Rocha, é uma tristeza. O Zé Álvaro já fez 2 expedições pelo Rio Iguaçu, uma delas com o Valdemar Niklevics, né? E tem um projeto cultural para o ano que vem, onde ele vai revisar para fazer inclusive uma comparação, como estava o rio há 10, há 5 e agora, o rio e seu entorno, né? É importante fazer esse destaque. Bom, aqui na nossa Curitiba temos uma novidade boa, que é uma ampliação singular, né? Talvez a maior ampliação em termos de tamanho que o Pequeno Príncipe vai experimentar, maior do que aquela do período em que ele incorporou o hospital que havia do lado, né? Que era o hospital César Perneta. Dessa vez vai se estender lá para o Bacaxiri, o lado da pista do aeroporto do Bacaxiri, uma grande extensão de área que tem ali, vai abrigar a Universidade Pequeno Príncipe. Como é que está isso, Iti? Isso. Nós vamos fazer um campus integrado em saúde, para o qual a gente vai transferir a nossa faculdade, o Instituto de Pesquisa, faremos uma nova unidade hospitalar, complementar a essa, uma emergência, um centro cultural, museu e algumas áreas de apoio do hospital, uma casa hospice, que é uma casa de cuidados paliativos. Esse é um projeto muito bacana, numa área de 180 mil metros quadrados, em parceria com a Associação Eunice Weaver do Paraná. Como é que apareceu essa área? Mata a curiosidade nossa. Então, foi através da Associação Eunice Weaver do Paraná. Essa associação, ela foi criada para atender as crianças filhas de rancenianos, que na política do passado, Rocha, o casal era levado para as áreas para as colônias e os filhos eram retirados das famílias e enviados para educandários. Então, essa política entendida naquela época como protetiva, finalmente foi revisada e há um estudo, inclusive hoje, para se pagar esqueci o termo técnico, mas enfim, uma remuneração mensal para essas crianças que foram afastadas das suas famílias. Essa é uma história triste, Rocha, porque muitas famílias se perderam nesse fluxo. Alguns irmãos foram separados e nunca mais se reencontraram. Então, a gente tem um foco também em apoiar esse grupo. Estamos apoiando as pessoas aqui de Curitiba que passaram pelo educandário a reunir a documentação para quando a lei seja aprovada, eles já estejam com tudo encaminhado para poder reivindicar seus direitos. E essa entidade que fez a disponibilização da área? Isso, foi cedida em comodato para o Pequeno Príncipe. E é um programa social que vai ter um alcance fantástico, Rocha, porque nós vamos ter um campus onde a gente vai conseguir integrar assistência, ensino, pesquisa, cultura. Quer dizer,
é tudo que um país precisa, mas o Brasil não consegue olhar essas áreas de maneira interligada, Rocha. Inclusive, quando começamos o Instituto de Pesquisa, algumas pessoas colocaram assim, mas é uma loucura. Se o hospital já não se paga, vocês vão abrir um Instituto de Pesquisa que esse sim não vai ter remuneração nenhuma, como se a medicina e os cuidados pudessem evoluir sem pesquisa, Nascer igual árvore. Né? Exato. E ainda há uma impressão no Brasil que a pesquisa está muito descolada da realidade. O que não é verdade. O Instituto pesquisa as principais doenças da infância e adolescência, contribuindo enormemente para a diminuição da mortalidade infantil, para a busca de novos métodos de diagnóstico e tratamento, não só na questão da inovação, mas na questão de métodos mais econômicos, menos invasivos, com resultados ampliados. Hoje no Instituto a gente tem pesquisas fantásticas usando métodos inovadores para oncologia, por exemplo, métodos existentes, mas para oncologia. Então, uma das pesquisas, a gente usa o método FISH, que é um exame usando características genéticas, aonde a gente identifica o tipo de leucemia que a criança tem e o tratamento mais indicado, Rocha. Não há avanço sem pesquisa. E a Faculdade Pequeno Príncipe, que detém o programa de mestrado e doutorado, está ampliando as suas atividades também. Esse ano a gente teve o curso de medicina, estamos fazendo o nosso segundo vestibular e o hospital, desde a década de 30, tem programa de ensino e desde a década de 70, programa de residência médica reconhecida pelo MEC. Hoje, só profissionais pediatras e especialistas são 60 em treinamento, em formação no hospital. Mais enfermeiras, psicólogas, biomédicos, fazendo sua residência médica e de especialidade com a gente. O Brasil precisa de hospitais com esta integração. Iti, foi um prazer grande, Feliz Natal a todos nós. Nossa! E vamos continuar brigando pelo Pequeno Príncipe. Muito obrigada, a gente deseja um Feliz Natal para todos, com muita saúde, alegria e solidariedade para compartilhar isso tudo com os outros. Obrigada. Vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta com mais um Jogo do Poder. Um grande abraço e uma grande semana a todos.